é demais repetir uma grande verdade bíblica, coisa que os irmãos já sabem, mas sempre é bom estarmos lembrando sobre esse assunto. Qual é a maior necessidade do ser humano? O que o ser humano mais precisa? O que você, eu, ou todos os seres humanos mais precisam nesta vida? Às vezes nós viemos para a igreja e sentimos o desejo assim, olha, eu preciso, Jesus, que o Senhor cure, né, a minha enfermidade. Ou nós podemos ver a igreja, a fé cristã, como um grande local que ajuda as pessoas a serem melhores do que elas eram. Afinal de contas, a pessoa está indo para a igreja, então se ela está indo para a igreja, ela vai deixar de beber, ela vai deixar de fumar, ela vai deixar de fazer um monte de coisa. Então, de certa forma, o evangelho, a igreja, a fé cristã, acaba reformando as pessoas e tornando as pessoas melhores. Será que é essa a nossa grande necessidade? Será que nós necessitamos realmente, a coisa que mais nós precisamos nesta vida é de ter, né, a nossa ética ou a nossa moralidade sendo mudada ou sendo elevada a padrões maiores? Ou para outras pessoas, né, Jesus é aquele grande amigo, né, a fé cristã nos ajuda a ter comunhão com outras pessoas, a fazer amizades, e nós precisamos de estar junto com outras pessoas. Então a igreja, a fé cristã, acaba suprindo essa necessidade de solidão. Ou para outras pessoas, né, puxa, olha Jesus, eu quero prosperar na minha vida. Eu quero me dar bem. Eu quero ter emprego que pague alto salário. Eu quero, né, ter os produtos mais caros que esse mundo oferece. E aí a gente vai buscando diversas coisas que nós acreditamos que são importantes para nós, que fazem parte das nossas necessidades. A gente tem o costume de até de falar, né? Fala assim, olha, do que você mais precisa? Não, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo é o maior sonho da minha vida, né? Então a gente usa até a expressão, né, do sonho da nossa vida. Mas a grande pergunta é, qual é a maior necessidade que o ser humano precisa? Por isso que eu disse para vocês que eu vou falar coisas que vocês já sabem, mas a gente tem que estar sempre repetindo isso. Gente, a maior necessidade que um ser humano precisa, a maior necessidade de um ser humano é realmente o perdão dos seus pecados. É isso. Sabe por quê, gente? Porque no mundo jaz o maligno. E todas as pessoas que vivem uma vida de pecado estão debaixo da ira de Deus. Muitas vezes nós não falamos disso, nós falamos do Deus que é amor. Deus é amor mesmo. Deus é misericórdia, Deus é bondoso, Deus é compassivo. Tudo isso é verdade. O plano de Deus e o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam tocadas pelo seu amor, pela sua compaixão. Mas é verdade no Evangelho também, que todas as pessoas que vivem uma vida pecaminosa estão debaixo da sua ira, porque Deus é santo. Então a grande necessidade do ser humano é escapar dessa ira de Deus. E nós só escapamos, gente, a grande necessidade do ser humano é escapar da ira de Deus. E só tem um jeito para isso: ter os seus pecados perdoados. Irmãos, ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Ninguém vai para o inferno, porque senão todos nós estaríamos lá. Você sabe o que leva a pessoa para o inferno? É o pecado não perdoado. Então não é o pecado que leva ninguém para o inferno. O que leva as pessoas para o inferno é o pecado não perdoado. E o que leva para o céu? Se o pecado não perdoado leva para o inferno, o que leva para o céu? O pecado perdoado. O que nós mais precisamos nesta vida, e que vale por toda a eternidade, é ter os nossos pecados perdoados. E é disso que eu vou estar falando nessa noite. O que diz Marcos 2? Vamos fazer a leitura até o versículo 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca,
em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Eu tenho falado para os irmãos que faz parte da estrutura dos evangelhos as narrativas de milagres. As narrativas de milagres, ela tem o quê? Tem um cenário, ela tem a necessidade. Todas as narrativas de milagres dos evangelhos seguem esse roteiro. Tem o cenário, tem a pessoa necessitada, tem o pedido, tem a atuação de Jesus e tem a resposta, né, no final das pessoas, ou da pessoa que foi curado, ou das pessoas que estavam ao redor de Jesus. Essa daqui, ela tem um critério a mais. Então, ela segue esse padrão no seu início. Como todas as narrativas dos evangelhos, quando vocês leem, vocês vão perceber que segue esse roteirinho, né? Com alguns outros, numa quantidade menor, claro, segue um padrão um pouquinho diferente. Esse daqui segue isso. Só que ela não é simplesmente uma narrativa de milagre. Quando Marcos escreveu isso, Marcos está escrevendo isso, claro, baseado no que ele ouviu de Pedro. Ele ouviu de Pedro contando essa história e ele registra essa história no seu evangelho. Tem uma coisa a mais ali, porque quando ele começa o seu evangelho, ele realmente vai falando da fama de Jesus aumentando. Então a fama, capítulo 1, vai mostrando Jesus curando, Jesus expulsando demônios, né, Jesus pregando o evangelho, ensinando para as pessoas. Inclusive o evangelho de Marcos já começa dizendo que o seu livro é o evangelho de Jesus Cristo. Só que quando chega no capítulo 2, tem uma outra coisa a mais acontecendo lá, que é a oposição ao ministério de Jesus. Então já começa ali no capítulo 2, pelo menos no livro de Marcos, tá? No evangelho de Marcos, a oposição ela já se faz presente. Então ela não é só uma narrativa de milagre, ela é também uma narrativa da oposição, do início da oposição a Jesus. Então tem coisas a mais lá. Nós encontramos aqui diversos personagens. Nós encontramos uma multidão, nós encontramos um grupo de pessoas que estava levando, e o próprio necessitado, que é a pessoa que sofria de paralisia. Nós encontramos os mestres da lei, os fariseus, estavam lá presentes, que é um grupo religioso de Israel. E nós temos o personagem mais importante, que é Jesus. Então são esses os personagens dessa narrativa. E todos eles estão aqui entrelaçados. E todos eles têm uma mensagem para nós. Todos eles têm uma história para contar. Por exemplo, a multidão. Se vocês observarem aqui, não fala muito da multidão, só fala que Jesus estava numa casa em Cafarnaum. Jesus havia ido para Cafarnaum, Jesus havia curado lá em Cafarnaum. Inclusive ele falou para a pessoa, era um leproso, ele falou para esse leproso que foi curado lá em Cafarnaum, falou assim: não fala para ninguém, vai falar só com o sacerdote, não precisa sair espalhando que eu te curei. Mas ele não obedeceu a Jesus e espalhou. Aí acabou Jesus tendo muita dificuldade, Jesus saiu de Cafarnaum, foi fazer a obra de Deus em outros lugares, ele volta para Cafarnaum no capítulo 2. Quando ele volta para Cafarnaum, ainda está uma multidão seguindo Jesus. Jesus vai para uma casa, que pode ser a casa de Pedro, porque Jesus sempre ia para a casa de Pedro em Cafarnaum. Pode ser a sua própria casa, a gente não sabe, né? Mas provavelmente era a casa de Pedro ou de algum discípulo de Jesus. Quando ele chega lá, enche de pessoas na casa que ninguém consegue nem passar pela porta mais, de tanta gente que estava lá. E Jesus faz aquilo que ele sempre fez, aquilo que é mais importante para ele, que é pregar o evangelho. E é interessante, gente, que evangelho em Marcos, ele não para. O evangelho de Marcos é o evangelho em movimento. Porque Jesus está falando exatamente da vinda do reino de Deus, que é central no evangelho cristão. Só que quando Marcos registra isso, ele registra um movimento, porque para Marcos o evangelho é movimento, o evangelho não para em Marcos.
Porque a forma como ele escreve Jesus saindo de um lugar, depois Jesus indo para outro. Então ele faz a trajetória de Jesus. Ele não se concentra tanto nos ensinos de Jesus. Qual era o conteúdo dos seus ensinos? Ele faz resumos. Ele faz resumos do ensino de Jesus. Então ele é bem resumido nessa parte. Mas quando ele fala da vida de Jesus, ele fala de Jesus sempre em movimento. O próprio evangelho é uma grande narrativa. Então o evangelho de Jesus está lá em movimento no evangelho de Marcos. E Jesus está exatamente pregando a palavra para aquela multidão. Era muita gente, a casa provavelmente era grande, mas mesmo assim a porta estava cheia de pessoas e Jesus pregando a palavra de Deus. Por que eu vou falar isso, gente? Porque isso aqui é uma narrativa de milagre. Isso aqui é uma narrativa de milagre. Tem um milagre aqui, mas o milagre não é o ponto central. Porque no evangelho de Jesus, acreditem, gente, o milagre não é central. Às vezes nós achamos que o mais importante é as curas de Jesus, os milagres de Jesus, as atuações de Jesus. Não que isso não seja importante, nós temos nossas necessidades. E as nossas necessidades são supridas por Deus, e às vezes elas são supridas de forma extraordinária. Mas não é o centro do evangelho. Não é. Olha aqui, uma multidão. E Jesus provavelmente fez algumas curas ali. Mas Marcos nem registrou. Ele registrou que Jesus estava pregando a palavra de Deus. A coisa mais importante no evangelho é a palavra de Deus. Aliás, o evangelho, ele é a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que mudar um pouco a nossa cabeça e sair desse ativismo desenfreado. E sair desse ativismo que acha que é só fazer. Não. A ação, ela é importante para a fé. Mas fé cristã não é ativismo. Fé cristã é crer na palavra. Ela é central. Aliás, tudo que Deus faz tem que fazer conforme a palavra, tá? Se não for conforme a palavra de Deus, tem coisa errada ali. Aconteceu um milagre. Se não foi para a glória de Jesus, então tem coisa errada com esse milagre. Foi para a glória de Jesus? Foi para a glória de Jesus? Foi um sinal do reino de Deus? Jesus foi exaltado nisso? Aí, amém. É uma atuação de Deus. O que foi exaltado foi outra coisa. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas ações. A palavra de Deus é aquela que nos orienta, que nos dá a direção. Toda vez que Jesus ia para um lugar, ele ensinava, ele pregava e ele curava, sempre depois. E o grego sempre coloca em ordem de importância. A língua grega sempre começou com ordem. Língua grega não tem essa igual no português. Sujeito, predicado e verbo. Ou melhor, sujeito, verbo e predicado, que é o português. No grego não é assim. Se o predicado foi mais importante, ele fica na frente. Se o verbo for mais importante, começa com o verbo a frase. O que é mais importante fica na frente. Toda vez que vocês olham o resumo do ministério de Jesus, está assim. Jesus ensinava, pregava e só depois falava que Jesus curava. Sempre estava em terceiro lugar. Vocês nunca vão ver Jesus curava, pregava e ensinava. Às vezes nós colocamos o ensino em último lugar. Mas Jesus era primeiro. Aprender a palavra de Deus às vezes fica em último caso para nós. Mas para Jesus sempre foi primeiro. Toda vez que você lê, eu desafio você a procurar no Evangelho, dizendo assim, Jesus curava, pregava e ensinava em último lugar. Não, é Jesus ensinava, pregava e curava. Então, os milagres sempre vieram depois, porque eles sinalizam Jesus. A função do milagre é sinalizar o reino de Deus. Ele não é um fim em si mesmo. Não existe milagre por milagre. O milagre aponta para algo maior que ele. O milagre aponta para o autor desse milagre. E o autor do milagre sempre tem que ser Jesus. Se não for Jesus, gente, aconteceu outra coisa lá. Todos nós sabemos que até o inimigo consegue fingir milagres, viu? Até Satanás consegue fingir milagres. Nós encontramos isso na Bíblia. Isso está lá. Nos últimos dias, os falsos profetas farão prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos, os eleitos. Então, o milagre ele aponta para algo maior, que é Jesus. É por isso que quando Jesus chegou aqui, ele pregava a palavra. Olha aqui, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra.
priorize aprender com Jesus, viu? Valorize o aprendizado da palavra de Deus. Dê valor para isso, é isso que te amadurece. Você cresce quando você aprende. Você cresce quando você começa a entender o que é o Evangelho de Jesus para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para você. Você cresce, você amadurece e você se torna um cristão cada vez mais forte na presença de Deus. Nada te abala. Você tem poder para enfrentar os desafios desta vida. Teve uma vez, um irmão pediu para o pastor orar por ele, e falou: irmãos, ora para que Jesus aumente a minha fé, ora para que Jesus aumente a minha fé. E ele deu a Bíblia para ele e falou: leia primeiro. Primeiro você lê, e eu vou orar por você. Porque é através do aprendizado, é através da palavra de Deus que a sua fé vai aumentar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus. Então, irmãos, você quer crescer de verdade? Você quer ser um crente diferenciado nesta vida? Aprenda. Aprenda a palavra de Deus. Não perca as oportunidades de aprendizado que você tiver para a palavra de Deus. Esse é o ministério de Jesus. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Olha aí. Um paralítico e 4 amigos dele, vendo a necessidade desse amigo, e esse paralítico também, sabendo que Jesus estava lá em Cafarnaum, com certeza tiveram um bate-papo, uma conversa, inclusive com o paralítico e com seus 4 amigos. Estavam lá e falaram assim: olha, vamos até Jesus. Jesus tem poder para nos curar. Nós cremos nisso. Então vamos até ele. Quando eles chegam na casa, não tinha lugar nem na porta para eles passarem. E eles, e agora? E agora? A multidão foi um impedimento para eles. Multidão para eles não foi bênção, não. Multidão para eles foi obstáculo. E eles, olhando ao redor, não tinham o que fazer, eles rodearam. As casas antigas, gente, elas tinham esse andar de cima mesmo, onde ficava não é assim, porque senão não era telha de concreto, não era isso. Era feito com madeira embaixo, depois colocava galhos em cima e fazia lá com barro, era feito com barro. É claro que ela ficava firme, tanto que pessoas podiam ficar em cima. Tinha que sempre estar fazendo uma reforma, não durava tanto tempo, então tinha que sempre estar reformando, sempre fortalecendo, mas era assim que era feito. E é por isso que está dizendo que eles vão... Tinha sempre uma escada, que podia ser de madeira ou podia ser de barro também, né? Tinha sempre uma escada que levava ao andar de cima da casa, que era um local, né, bastante ameno, ajudava, as pessoas faziam refeições nesses locais também. Era muito importante esse teto da casa, nas casas antigas em Cafarnaum ou em diversas regiões na questão da Palestina. E eles fazem isso. Então eles sobem, pegam... Imagina, gente, tem que subir escada. Então ele já tinha todo um trabalho para levar o amigo que tinha dificuldade, tinha que subir. Olha o trabalho que isso já deu. E depois de subir, eles tinham que dar um jeito de abrir aquele buraco lá. Eles devem ter usado algum material, algum ferro, alguma coisa, eles utilizaram. Mas eles tiveram que fazer a abertura naquele buraco lá. Quando faz uma abertura, a gente imagina, se alguém começar a usar uma britadeira e começar a furar, o que vai cair? Vai começar a cair destroços, né? Com certeza caiu pedaço de galho, né? Jesus está lá na multidão ensinando e depois começa a coisa a cair no meio das pessoas ali. E com certeza, não sei se é Pedro o dono da casa. Se for Pedro, sabe que Pedro era bravo. Vocês sabem, né? Vocês imaginam Pedro olhando aquilo ali e falando: eu vou lá em cima e vou resolver essa parada, né? Mas o Marcos não se preocupou tanto com isso. Quando eu li isso, gente, sabe o que eu lembrei? Quando eu li isso, eu lembrei uma coisa que eu sempre falo para os irmãos aqui na igreja. Eu repito isso constantemente. Isso me veio à mente quando eu li. A casa dele estava sofrendo, né, um ato de deterioração. Estava se deteriorando esse ato, sofrendo um buraco. Mas o evangelista não deu atenção para isso. Por quê? Porque gente vale mais que coisa. Eu sempre falo isso para vocês e a gente vê isso aqui. Olha o que Marcos coloca. O que vale mais? O teto de uma casa ou uma pessoa que precisa de Jesus? Hein? Quem que vale mais? Uma vez Jesus falou: vocês valem mais que os pardais. Você vale mais, né, que os lírios do campo. Jesus disse isso. Pessoas, para Jesus, têm prioridade máxima, gente. Pessoas, para Jesus, é prioritário. Jesus não se preocupa tanto com coisas, não. Jesus se preocupa com pessoas. Jesus não abençoa coisas, não. Jesus abençoa pessoas.
Pessoas que ele abençoa. Então, quando a gente vê essa história, fica muito claro aqui o pensamento do Marcos. Fala, olha, está caindo coisa lá. E Jesus está vendo, provavelmente caiu até na cabeça de Jesus. Provavelmente caiu até na cabeça dele. Mas a casa estava tendo um buraco lá. Aquilo lá depois a gente conserta. Aquilo lá depois chama um pedreiro, o pedreiro resolve. Mas uma pessoa necessitada tinha que se encontrar com Jesus. E os seus amigos fizeram o que tinha que fazer. Irmãos, muitas coisas nós aprendemos nisso. Uma delas foi isso que eu falei para vocês. A outra é, fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Sabe, não adianta nós falar, eu tenho fé. Tem gente que fala assim, eu tenho fé que Jesus vai me abrir a porta de emprego, mas acorda meio-dia. Gente, você pode orar o que for. Você vai ter que acordar às 5 da manhã. Você vai ter que pegar o seu currículo. Hoje ainda tem uma facilidade que é possível enviar via internet. Mas às vezes você vai ter que precisar fazer entrevista. Você vai ter que precisar bater numa porta. Então, irmãos, fé sem obras é morta. Temos que entender isso, temos que crer. Mas crer não é sinônimo de inatividade. Crer, pelo contrário, é sinônimo de coragem, de confiança. Se você realmente quer ser abençoado por Deus, se você realmente deseja algo de Deus, creia, primeiramente creia, e arregace as mangas. E arregace as mangas. E corre atrás, com fé, com coragem, com ânimo, porque foi isso que eles fizeram. Eles poderiam simplesmente, poderiam ou não poderia, olhar aquela multidão e falar para o amigo, vamos tentar outro dia. Não dá para a gente entrar. Então, outro dia eu volto aqui, olha, a gente tentou, você viu, a gente está sendo seu amigo, podia até colocar a marca assim, tá vendo, né? Não dá para entrar. Não tem como. Se eles tentaram falar com a multidão provavelmente não deu nem bola para eles, que geralmente a multidão não se importa. Geralmente nos evangelhos a gente não vê multidão se importando, não. Então, é por isso que a gente não tem que se impressionar com multidão. Multidão não impressiona ninguém, não impressiona nem Deus. Nos evangelhos até atrapalharam muitas vezes. Tentaram, não, mas o que eles fizeram? Não, tem um jeito, vamos lá para o teto. Vamos lá, dá trabalho lá, mas nós vamos lá cavar, nós vamos cavar e nós vamos entrar. Você vai entrar. E foi o que fizeram. Fizeram o buraco e desceram, né, aquele homem que precisava de Jesus. E Jesus provavelmente para o que estava ensinando, porque era uma cena diferenciada, né, algo diferenciado, ele deve ter parado e olhou e esperou para ver o que estava acontecendo. E como Jesus reage? Está no versículo, vamos pegar aqui. Não podendo, versículo 4 assim, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Olha o que Jesus viu, vendo a fé que eles tinham. Vendo a fé que os 5 tinham, tá? Essa fé é dos 5, tá? Eu fiz a pesquisa no grego, tá bom? Vou deixar bem claro para vocês. Eu fiz a pesquisa na língua grega. Foram 5 que tinham fé. Os seus 4 amigos e o paralítico também. Porque se ele não quer, eles não iam levar forçado. Se ele fala, não quero ir até Jesus, os amigos não iam forçar. Eram amigos dele. Queriam o bem dele. Então ele falou assim, não é para me levar para Jesus, deixa eu aqui. Afinal de contas, eu vou passar vergonha lá. E eu não quero passar vergonha. Mas não foi assim. Então ele tinha fé também. Tanto o paralítico quanto os seus amigos foram pela fé. Mas foi uma fé que age, uma fé corajosa, confiante em Jesus. Porque fé tem que ser isso, gente. Fé tem que fazer a gente avançar. E não parar no mundo. É avançar. É olhar para frente e confiar em Jesus e continuar seguindo. É dizer assim, olha, Jesus, eu vou ser promovido nesse emprego. E quando o chefe pedir para você fazer uma hora extra, não diga não. Não, eu faço essa hora extra. Se o meu desejo é receber uma promoção, se o meu desejo é crescer aqui na empresa, então eu tenho que fazer um pouco de sacrifício aqui. Agora, se está tudo bem, amém. Tem pessoas que estão felizes. Tem pessoas que estão felizes, melhor dizendo. Tem pessoas que estão felizes na posição em que estão. Gente, amém. Se você está feliz, se para você é o suficiente, quem sou eu para dizer que não? É você que tem que ver isso. Então você pode. Tem pessoas. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu estou fazendo a pregação aqui, mas eu sei que tem pessoas que vão dizer assim, para mim, a minha família é prioritário. Eu trabalhei a minha vida inteira, eu trabalho até hoje, eu continuo trabalhando até hoje. E eu sempre tive a minha família como prioridade. Então, nem sempre eu fazia hora extras. Eu fazia de vez em quando, mas várias delas. E eu falava para o meu superior, para o meu gerente. Eu dizia assim, olha, eu não vou hoje porque eu vou ficar com a minha família. E ele entendia.
Ele, tudo bem, vai ficar com sua família. No meu horário eu fazia tudo o que tinha que fazer. Quando era uma coisa urgente, que aí sim, o gerente falava assim, agora eu preciso mesmo, porque realmente está atrasado o serviço, não tenho o que fazer, eu preciso de você. Aí eu iria, aí eu estava presente. Então, gente, por isso que eu disse isso para você. Se você tem esse desejo de crescer, eu quero ser um profissional melhor, então você tem que arregaçar as mangas e trabalhar firme mesmo, com coragem, com ânimo, para você alcançar essa bênção na sua vida. A fé, ela exige ação. Como fizeram os amigos desse paralítico. Eles criam que Jesus curava. Não é isso? Por isso que eu disse no começo do sermão, qual é a sua maior necessidade? Para esses amigos, era a cura do amigo deles. Era a maior necessidade. Então eles falaram, vamos até Jesus, porque Jesus vai curá-lo. Nós cremos que Jesus vai curá-lo. Só que Jesus fala uma outra palavra. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus olhou a fé de todos os seus amigos, ele olha para o paralítico e diz essa palavra, filho, os teus pecados estão perdoados. Oh, irmãos, Jesus colocou as coisas na perspectiva correta. Tudo o que eu disse para vocês é verdade. Às vezes nós desejamos bênçãos de Deus. Às vezes nós desejamos que Jesus cuide de nós, que Jesus nos cure. E tudo isso é legítimo, não tem nada de errado com isso. Quando eu estou doente, eu também peço para Jesus me curar. Quando eu estava desempregado, eu pedia para Jesus me abrir porta de emprego. Faz parte da nossa vida isso. Mas nós não podemos nunca esquecer o que é prioritário. Porque quando nós estamos desempregados, arrumar emprego é urgente e não prioritário. Nunca será prioritário. Quando nós estamos doentes, é urgente que nós sejamos curados, mas ainda isso não é prioritário. Existe algo prioritário, e foi o que Jesus fez aqui. Jesus olhou para ele e disse assim, olha, os teus pecados estão perdoados. Porque o que nós mais precisamos é do perdão de Deus. O que nós mais necessitamos é que Deus nos perdoe. Porque sem o perdão de Deus, não tem esperança para nós. Sem o perdão de Deus, o nosso destino é inferno. Nós precisamos prioritariamente, do perdão de Jesus para as nossas vidas. É isso que a gente tem que buscar. Irmãos, espiritual não pode ser negligenciado. Vida espiritual não pode ser negligenciada. Nossa família é importante? É. Nosso trabalho é importante? É. A nossa formação acadêmica é importante? É. A nossa saúde física é importante? É. Mas nada disso tem que substituir a negligência ou a falta de cuidado na nossa vida espiritual. Porque ela é prioritária. Isso é importante. Porque isso é eterno. Doença, a gente é curado de uma, vem outra depois. Emprego, a gente arruma outro, sai de um, entra em outro depois. Formação acadêmica, a gente troca cursos. Tudo isso são coisas que dependem do momento, da ocasião. Mas o perdão de Deus é algo que vale por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Eu lembrei de uma coisa engraçada. Quem gosta de futebol, eu duvido que o Didi conhece esse time de futebol. Que eu até anotei que nem eu nunca vi. Chama-se Denizlispor. Denizlispor é um time da Turquia. É um time turco. Né? É um time importante lá na Turquia. Tem um torcedor fanático. Mas pensa num homem fanático. A ponto os próprios organizadores do futebol falaram, não, você não vai entrar mais em estádio não, você só faz bagunça no estádio, porque você só fica bagunçando aqui, você está proibido, você não vai assistir. Vai assistir pela televisão. Você não vai mais assistir no estádio, você só fanático mesmo. Aí um dia tinha um jogo importante desse time na Turquia. Daí ele falou, esse jogo eu não vou perder. Puxa, mas eu não posso entrar. Aí ele foi lá nos dirigentes, lá, assinou um compromisso e falou assim, eu não vou assistir no estádio. Foi lá e assinou. Depois que ele assinou, ele saiu na rua e contratou um guindaste. Subiu no guindaste, subiu lá em cima para assistir lá de cima. O guindaste subiu e ele ficou lá em cima assistindo. Lógico, depois tiveram que chamar a polícia para ele descer. Né? Mas eu achei muito engraçado isso, porque assim, olha, para ele era importante assistir aquele jogo. E se era importante para ele, eu vou subir num guindaste, mas eu vou assistir o jogo do meu time. Ganhou de 5-0 o time dele. Valeu a pena, né, ter feito isso. Irmãos, é isso que a gente tem que entender quando se trata da nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser prioritária e importante para a nossa vida. Ela tem que nos levar à ação. A ação mesmo.
Olha, eu creio, Jesus, se eu creio, então eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou servir ao Senhor, mas não porque servir ao Senhor é a coisa, não, ter fé é a coisa mais, crer em Jesus é a coisa mais importante. Eu te sirvo e eu vou lá enfrentar tudo o que eu precisar, porque eu creio. É por isso, eu creio, e o Senhor é Deus para cuidar de mim, o Senhor é Deus para me ajudar. Foi isso que Jesus viu, esse tipo e essa qualidade de fé. Não uma fé inerte. É claro, né, gente? É claro que quando Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados, houve um problemaço aí. Porque os opositores estavam lá, os fariseus entendiam tudo disso. E eles escutaram, falaram, opa, tem alguma coisa aqui. Calma aí. E aí começa, olha, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E eles estavam errados? Não, lógico que não. Estavam certos. Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. E Jesus disse algo extremamente sério. Eles olharam e eles pensaram no seu íntimo. No seu íntimo. Esse homem está blasfemando porque esse homem está perdoando pecados. E ele não está dizendo assim, ó, Deus está te perdoando. Jesus não disse isso. Jesus não disse assim, filho, Deus está te perdoando. Não, ele disse, os seus pecados estão perdoados. Naquele momento, ele declarou aquilo. Ele declarou, os teus pecados estão perdoados. É uma declaração enfática aí. No tempo presente. É uma declaração enfática. Os teus pecados estão perdoados. E foi assim que os mestres da lei viram. E foi assim que eles interpretaram. E eles disseram algo extremamente importante. Eles disseram assim, olha, só Deus pode perdoar pecados. Só Deus. E Jesus ouviu o pensamento dos seus corações. Só isso Jesus já estava demonstrando quem ele era, né? Só nisso Jesus já estava dizendo quem ele era. Marcos já está dizendo quem Jesus é, quando ele registrou esse evento, essa narrativa. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando. Eles não estavam conversando baixinho o que Jesus escutou. Não foi isso, não. Eles estavam somente pensando. Não deu tempo, eles estavam pensando em seu íntimo. Por que esse homem fala dessa forma? Por que esse homem fala desse jeito? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E aí Jesus percebe em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Gente, agora entrou aqui numa questão bastante complexa. Porque o que é mais fácil dizer? Olha, os teus pecados estão perdoados? Que ninguém consegue verificar isso? Se eu disser para o Didi, seus pecados estão perdoados. Alguém consegue averiguar se está certo ou não? Dá? Uma coisa muito íntima, né? Ninguém consegue. Então, aparentemente, é mais fácil. Ou dizer, talvez você está aqui com o seu pé, Didi, a partir de agora você está andando perfeito. Gente, estou usando o Didi porque ele é meu amigo, como referência, tá, Didi? Né? Ou dizer, o que é mais fácil? Ah, se eu falo para ele, ó, pode andar e ele não pode andar, ele não conseguir, eu vou ser tido como falso profeta, por ter declarado isso. Então, isso aqui, gente, não é tão simples assim. Porque tem o ponto de vista humano e o ponto de vista divino. Do ponto de vista humano, já que ninguém consegue verificar mesmo, é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados. E do ponto de vista divino? Aí já muda a história. Eu estava lembrando isso de manhã, na escola bíblica dominical, eu conversando com os irmãos. Pra vocês entenderem como funciona. Vamos supor que eu tenho aqui, né, duas opções. Eu chego para o irmão Gerson e falo, irmão Gerson, o que você quer? Eu vou fazer um cheque aqui para você, né, de 100 mil reais. Ou você pega esse cheque de 100 mil reais, mas eu tenho aqui no meu bolso 1.000 reais que eu posso te dar. Agora, você quer o cheque ou quer os 1.000 reais agora em dinheiro? Vai depender do ponto de vista também. Porque, por exemplo, aí eu vou pensar assim, se eu tiver 100 mil reais no banco para cobrir aquilo, eu vou torcer para ele pegar os 1.000, porque senão eu vou perder 100 mil. Não é? Aí eu vou torcer, pega os 1.000. Porque se ele pegar o meu cheque, puxa, 100 mil reais a menos na minha conta. Mas vamos supor que eu tenha nada lá. Aí eu não vou querer perder o quê? Os 1.000. Eu posso fazer um cheque de 1 milhão, não tem fundo mesmo? Posso fazer o que eu quiser aqui. Teve uma vez, aconteceu na igreja, uma pessoa que fez um cheque, eu soube aí, cheque nem fundo tinha, né?
Aí a pessoa ficou triste depois. Aí é fácil, né, Didi? Vou mandar para a igreja, Didi, uma doação aqui. Se não tiver fundo. Então, vocês perceberam? Vai depender, gente. Tudo depende do ponto de vista. Humano aqui, falar que o teu pecado está perdoado é mais fácil, porque ninguém vai conseguir verificar isso. Uma coisa mais de fora o íntimo da pessoa com Deus. Mas e do ponto de vista de Deus? Porque para Deus, gente, para Deus é mais fácil curar. Para Deus é mais fácil curar. Sabe por quê? Porque o pecado afasta a pessoa de Deus. E o perdão custou a morte do seu filho. O preço pago para você ser perdoado por Deus foi muito alto. Foi muito alto. O preço do perdão é o preço da cruz. O preço do perdão é o preço do sangue de Jesus. Então, do ponto de vista divino, perdoar o pecado custou um preço maior. Custou um preço. Porque Deus, ele é todo poderoso. Curar para ele é simples. Ele pode simplesmente curar e pronto. Mas perdoar, fazer com que as pessoas tenham acesso à sua santidade, fazer com que as pessoas se aproximem dele, foi pago um preço muito alto para que isso fosse possível. Jesus morreu na cruz para nós termos acesso a Deus. Perdão é caro. Perdão é caro aos olhos de Deus. Aí Jesus diz assim. Mas, no 10, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele diz ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E aí nós temos aqui, vocês viram a multidão? A multidão só atrapalhou. Só atrapalhou. E Jesus nem se impressionava com elas, porque elas iam lá porque Jesus curava, elas iam lá porque Jesus multiplicava um pão. É isso que a Bíblia diz sobre a multidão. Multidão não impressiona Jesus não, tá gente? Multidão nunca impressionou Jesus. Aí nós temos os mestres da lei, que se opuseram ao ministério de Jesus, que viram tudo isso, viram a pregação de Jesus, viram o ensino de Jesus, viram a atuação de Jesus, desde o capítulo 1, se vocês lerem, eles estão lá presentes. Mas ainda assim, rejeitaram Jesus. Jesus disse para esse homem, pega a tua maca, vai para a tua casa, levante-se. Olha o que Jesus diz para ele. Primeiro, levante-se. Pega a tua maca e vai para a tua casa. Olha a bênção de Jesus. Aí nós temos a pessoa necessitada, né? Isso é o necessitado. Porque quando nós estamos caídos, nós recebemos de Jesus uma ordem para levantar. Isso é evangelho, gente. Evangelho é pegar caído e levantar. Evangelho faz isso. O evangelho verdadeiro somente levanta os caídos, os necessitados, aqueles que precisam. O evangelho de Jesus é vida. O evangelho de Jesus representa a vida que Deus tem para nós. E olha que lindo isso aqui, gente. Vai para a tua casa. Você imagina esse homem voltando para a tua casa andando. Porque foi isso que ele fez, ó. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Ele se levantou porque Jesus mandou levantar. Porque quem dá ordem é Jesus, quem manda é Jesus. Quem tem palavra de autoridade é Jesus. Ele levanta. Ele pega a sua maca e vai para a sua casa. Vai para os seus familiares. Seus amigos provavelmente vão junto com ele. Eles vão louvando a Deus, eles vão glorificando a Deus pela oportunidade de vida que Deus concede para eles. Pela oportunidade de vitória que Deus concede para eles. E essa vitória se deu, gente, pela fé. Foi pela fé. Aquela fé corajosa. A fé corajosa que enfrentou todos os obstáculos que vieram pela frente. Mas que eles foram encontrar um caminho, encontrar um jeito, porque eles criam em Jesus. Ah, não dá de um jeito, vai do outro. Atônitos, glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Se fosse Jesus falando com o irmão Gerson, ele tinha te dado, irmão Gerson, o cheque e o dinheiro do bolso. Olha que benção. Jesus deu os dois, né? Porque Jesus, não é? Não é isso? Jesus tinha os dois para dar. Jesus tinha tanto o perdão quanto a cura. E foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Ele falou assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então agora vocês vão ver, vai ficar visível, vocês vão ver a minha autoridade. Se é isso que vocês querem ver, vocês vão ver. Aí Jesus cura a pessoa que sofria com a paralisia.
Essa cura foi o quê, gente? Sinalizava o quê? O perdão que ele recebeu primeiro, porque prioridade é vida espiritual. O perdão ele recebeu primeiro. E depois ele recebeu a cura física. Irmãos, existem coisas que nós não podemos abrir mão, nunca, nunca. Ame a sua família, mas ame mais a Jesus. Trabalhe mesmo, deseje se prosperar no seu trabalho, gente. Eu oro para que vocês orem, busquem a presença de Deus, prosperem, cresçam. Mas nunca coloque Jesus em segundo lugar. Ele é prioritário na vida de vocês. Ele vale mais que tudo. E busque sempre o seu perdão. Busque sempre o seu perdão, porque isso é eterno. Isso vale pela eternidade. Pecado perdoado transforma a sua vida. Pecado não perdoado te afasta de Deus. Te afasta da presença dEle. Mas pecado perdoado te coloca na presença do Deus Todo-Poderoso. Esse homem, o que ele mais precisava era de perdão. Nós não sabemos se o que ele sofria era resultado do pecado propriamente dito, de uma forma extremamente pessoal. Nós sabemos sim que o pecado trouxe mazelas para o mundo. O pecado é responsável por todas as mazelas que tem nesse mundo. Ele é culpado por isso. Pecado gera mazela, pecado gera desastre, pecado gera destruição, pecado gera morte. Isso nós sabemos. Isso é o preço da desobediência desde o primeiro casal. Desde o primeiro casal. O mundo precisa ser restaurado. A natureza precisa ser restaurada. As pessoas precisam ser restauradas. Porque todos nós, sem essa restauração de Deus, estamos quebrados, estamos perdidos, estamos distantes de Deus. Então o perdão é o que nós mais precisamos. O perdão que nós recebemos de Deus nos restaura a presença dEle. Nos aproxima dEle mais uma vez. Nos coloca diante do trono da graça. E Deus faz isso por amor, por graça, por misericórdia. Eu disse para vocês que a fé, ela age. Mas o que Deus faz é sempre pela graça e pela misericórdia dEle. É que a fé, ela age mesmo. Fé é isso. Fé verdadeira é aquela que avança. E não aquela que retrocede, é aquela que avança. Isso é fé verdadeira. Só que na hora de Deus cuidar de vocês, Ele faz por amor, pela graça. Ele faz pelo que Jesus fez por você. Então nós temos aqui. Leve até Jesus toda a sua dor. Leve. Ouça o seu ensino. Experimente o seu perdão. Confie em Jesus, porque Ele é Deus. Esse texto mostra Jesus sendo Deus. Se alguém perguntar para você, como assim Jesus é Deus? Olha aí, vocês viram? Jesus perdoou, gente. E Ele declarou, o seu pecado está perdoado. Ele declarou isso. Só Deus faz isso. E Ele fez. Todo mundo interpretou como um ato divino. Os opositores de Jesus interpretaram como um ato divino. Porque é um ato divino, o perdão. E Jesus declarou, você está perdoado. Outra prova, eles só pensaram. E Jesus soube. Só Deus conhece as intenções do coração. Eu não consigo ter a intenção, não consigo ver a intenção do coração de ninguém. Eu nem tento, para falar a verdade. Eu nem tento ver a intenção do coração de ninguém, porque eu não sei, então o que eu vou tentar? Eu só sei o que eu ouço, eu só sei o que eu vejo. Fora isso, eu não sei. Se a pessoa não declarar, eu não sei. Então eu nem faço esse tipo de julgamento. Mas Jesus sabe, porque Ele é Deus. Jesus é apresentado como Deus nesse evangelho. Jesus é apresentado como o Filho do Homem, aquele que salva. O Filho do Homem, gente, é uma figura lá de Daniel, que fala que vai vir nas nuvens, que se apresenta ao ancião de dias. Filho do Homem tem um significado mais amplo que simplesmente um ser humano. Jesus se declarava várias vezes como o Filho do Homem. E o mesmo Jesus que nos perdoa é o Jesus que nos cura. O mesmo Jesus que perdoa é o Jesus que cura. Prioritariamente, nós precisamos de perdão. Mas não é que cura não é importante. Se é importante para você, se você está doente, creia, ore, busque, avisa a igreja, para a igreja estar orando por você. E confie em Deus, que Deus tem poder para te curar. Deus tem poder para te curar. Eu vou encerrar contando uma história fantástica. É a história de um homem chamado Richard Moore. Ele é um irlandês. E ele estava voltando da escola com 10 anos de idade. Voltando da escola. Um policial britânico, a gente sabe que os britânicos têm um domínio sobre a Irlanda. No momento de fúria, atirou nele com uma bala de borracha e ele ficou cego.
com 10 anos de idade. A mãe dele orava praticamente todos os dias para que ele voltasse a enxergar. A mãe dele orava: eu quero a cura do meu filho, eu quero a cura do meu filho. Uma mulher de Deus. E ele, depois de um tempo, quando ele se tornou adulto, ele desejou falar com esse policial, desejou entrar em contato com ele. E ele consegue o endereço desse policial que atirou nele com uma bala de borracha voltando da escola. E ele manda uma carta para esse policial pedindo autorização, se ele poderia ir lá conversar com ele. O policial autorizou: pode vir conversar comigo. E ele vai. E ele vai, sabe para quê? Para perdoar por ter levado um tiro. Ele vai lá para perdoar o policial. E ele conta, eu vou ler as palavras dele para vocês entenderem o que ele vai contar. É ele quem diz aqui, foi numa entrevista que ele deu num canal de televisão. Ele diz assim: depois disso, algo peculiar e maravilhoso aconteceu. Algo dentro de mim mudou, algo paradoxal. Comecei a perceber que o presente do perdão que pensei estar concedendo ao soldado que atirou em mim era, na verdade, um presente de Deus para mim. Não importava se o soldado queria ou precisava de perdão. O presente me libertou, deixando-me com uma sensação de serenidade e bem-aventurança. Durante toda a minha infância, minha mãe quis o impossível para mim, que eu recuperasse a visão. Até acordei uma noite e encontrei minha querida mãe de joelhos, ao lado da minha cama, implorando a Deus. Quando eu conheci o soldado e o perdoei, acredito que as orações de minha mãe foram atendidas. Recebi uma nova visão e a minha verdadeira ferida, aquela que precisava de cura mais do que os meus olhos, foi curada. Ele foi curado e ele voltou a enxergar. Esse é o poder do perdão. Jesus é aquele que perdoa, mas ele também é aquele que cura. E esse homem aprendeu isso e recebeu de Jesus o perdão da sua alma e a cura da sua visão. Olha a importância, como é prioritário isso, gente. Busque sempre na sua vida o perdão de Deus.